Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Richard. Nesse momento estaremos dando continuidade aí ao projeto Aprendiz e agora falando sobre cobrança. Lembrando que nós estamos falando aqui sobre o conteúdo de análise de crédito e cobrança. Já vimos anteriormente aí sobre cadastros, vimos também sobre análise de crédito e agora vem a fase da cobrança. Ok? Essa é a aula de número 13, do capítulo 3, de referência aí para cobrança. Então, como eu disse para vocês, na aula anterior nós falamos sobre análise de crédito. E aí nós vimos o que é análise de crédito, quais são seus objetivos, suas políticas e a concessão do crédito. Bem, nesse momento nós falaremos sobre cobrança, nós vamos ver as políticas, formas de cobrança, etapas, perfil do profissional da cobrança e o CDC. Você sabe quais são os tipos e os processos de cobranças que as empresas elas costumam realizar? Bem, pessoal, por que eu digo isso? Porque acompanhando aí as primeiras etapas, as aulas de cadastro, o cadastro ele acontece inicialmente quando uma pessoa tem interesse em adquirir seus produtos, suas mercadorias, seus serviços, e muitas vezes essas pessoas, por não ter ali o dinheiro em mãos, né, o valor necessário para a aquisição desse item em si, eles então têm a possibilidade aberta pela própria empresa, né, de financiar isso, ou seja, de pagar parcelado esses valores aí restantes, dando de repente uma entrada, né? E aí logo a partir daí nós falamos que precisa ser feito aí um cadastro muito bem equilibrado, com detalhes, riquezas de informações. Aí nós vamos para a fase da análise de crédito, onde você irá realmente observar ali, conforme tudo que foi mostrado ali, revelado no cadastro, se de fato isso condiz, se é verdadeira as informações prestadas ali ou não, se de fato você pode ou não conceder um crédito específico a esse cliente, né? E como ele pretende pagar isso, como ele irá pagar isso. Então, tudo isso é importante. Por que é importante essa primeira fase? Porque chegamos na fase da cobrança. E a fase da cobrança é aquela fase que a empresa ela já emprestou parte dos recursos que ela tinha ali disponível para esses clientes, né, poder comprar os seus produtos, como por exemplo aqui, tá? Nós podemos citar assim. Porém, agora, depois de ter passado ali pela fase do cadastro, da análise de crédito, ainda assim existem muitos clientes que não estão pagando, estão com suas mensalidades atrasadas. Isso pode trazer um grande problema, um grande prejuízo para a sua empresa ao longo prazo, né? Ou até mesmo ao curto prazo. Então, isso pode, inclusive, comprometer o equilíbrio financeiro aí da organização. Para isso, existe exatamente esse processo chamado processo de compras, processo de cobranças, tá? E esse processo de cobrança aí, ele deve ser bem efetuado também, adotando aí as devidas precauções para que possa evitar o máximo possível de inadimplentes, ou seja, de endividados. E isso deve ser feito rapidamente, ok? É por isso que o texto, inclusive, diz aqui, ó, para combater esse mal, deve-se iniciar prontamente o processo de cobrança. Quanto antes possível, melhor. E aí vem as chamadas políticas de cobrança. Essa política de cobrança é definida por sua empresa,
tá? Cada empresa tem o seu próprio jeito de cobrar, os parâmetros para cobrar, levando em consideração aí datas aceitáveis, né, quanto ao atraso, também valores a serem recebidos. E para isso precisa ter um bom controle de tudo isso, um cronograma bem feito, estipulado aí pela empresa. Naturalmente, é preciso ter o relatório de toda a informação acerca tanto do que foi vendido, como principalmente o cliente, a qual adquiriu a mercadoria ou o serviço, como exemplo, tá? E nisso aí envolve você analisar o número do título de crédito desse cliente, qual foi o valor pago por determinado produto ou serviço, quais são as datas de vencimentos, né? Quantos dias de atraso que se encontra em cada mensalidade, e fazer todo esse registro de forma bem detalhada. E o que mais a empresa entender ser relevante, ela pode também adicionar ali nestas informações, nesses dados coletados. Bem, entre as formas de cobranças que nós temos aí, partindo para a ação, né, agora é hora de cobrar. Então, entre as formas de cobrança, nós podemos citar que temos vários tipos de formas de cobrança. Entre eles, nós temos a carta, é quando você envia uma carta ao cliente informando acerca da pendência e estipulando um prazo para que esse cliente venha até, digamos assim, até a empresa, né, regularizar a sua situação. Temos também o telefonema, por, digamos assim, principalmente acontecer muitas vezes de esse cliente morar bem distante, outras cidades ou coisa assim, de repente, de início, ir até esse cliente pode ser dispendioso. Então você pode utilizar aí um telefone, ligando, informando acerca aí dos vencimentos, dos atrasos e tentando aí regularizar a situação o mais rápido possível esse cliente. E, claro, também existe a chamada visitas pessoais ou presenciais. Você pode optar por essa também, opção aí de forma de cobrança, indo até a residência do cliente e cobrando ali de forma presencial. Naturalmente, para isso é necessário um cobrador. E também as empresas também de cobranças, ou seja, você terceirizando esse serviço. Pode ser feito também isso, tá? Às vezes sua empresa não quer envolver com essas coisas e prefere colocar uma terceira pessoa nessa história, que é uma empresa de cobrança, para efetuar essas cobranças aí e evitar desgastes, inclusive, entre você, empresa, e seus clientes. Bem, analisando toda essa etapa aí, existem as etapas do processo de cobrança, tá? Então, a primeira etapa, com base no que nós falamos, inclusive no slide anterior, é o contato, feito por telefone, por cartas, presencialmente ou através de empresas de cobrança. E, naturalmente, nessa primeira etapa, você irá questionar, você irá ouvir e questionar ali o seu cliente quanto à dívida e procurando estabelecer um prazo ali para que ele possa pagar e, se for necessário, até renegociar essa dívida. Às vezes a pessoa tem interesse em pagar, mas não tem o valor da qual a empresa nesse momento está pedindo e o que foi combinado naquelas parcelas anteriormente, tá? Hoje talvez a pessoa esteja em dificuldade, está desempregado, né? Como exemplo. Então, olha, antes um exemplo, numa dívida de 500 que eu podia pagar, hoje só posso pagar 200. Então, de repente você renegocia isso aí, tá? Estende o prazo. Tudo que será falado ali deve ser feito o registro, seja por telefone, seja pessoalmente ou por carta, tem que ser feito o registro do que foi combinado, do que foi falado, até mesmo para ser utilizado aí, caso necessário, para verificações futuras.
Também tem a chamada carta de aviso, tá? Você pode utilizar também como forma de cobrar a chamada carta de aviso ali. Porém, essa outra carta que eu coloquei aqui também tem a ver com uma carta avisando ao cliente, depois de algumas tentativas, que se ele não comparecer até uma data limite estipulada ali naquela cartinha, tudo bonitinho, você estará comunicando aos órgãos de proteção ao crédito, tá? Então diz, olha, você tem que comparecer até tal data, estou enviando essa carta porque tem um determinado, digamos assim, mercadoria ou serviço adquirido por essa pessoa e que essa pessoa não está pagando. Então, caso não compareça, será enviada essa carta aí para os órgãos de proteção como SPC, como Serasa, tá? Te dei exemplo aqui. E aí, naturalmente, se a pessoa realmente não comparecer e não resolver a sua pendência aí, da sua dívida, né? Aí você realmente comunica aos registros de órgãos competentes nessa área, tá? De proteção ao crédito. E aí, naturalmente, sendo aí registrado isso nesses órgãos, a pessoa terá dificuldade de comprar novamente. Claro que ela vai continuar comprando, sim, mas não mais parcelado, no máximo à vista, tá? Porque quando ela for para comprar parcelado, tentar abrir um crediário como exemplo, poderá alguém questionar o motivo, né? Vendo ali como se encontra a situação naquele momento, falar, você tem que regularizar a sua situação, infelizmente não dá para vender para você nessa forma. Por fim, ainda assim, você se sentiu prejudicado, né, como empresa, mas espera aí, o cliente, o nome dele vai ser registrado ali e o cliente não vai me pagar agora que não paga de maneira nenhuma. Você pode ainda apelar aí como uma cobrança judicial, por exemplo, tá? Ou seja, para isso precisa de um advogado e isso pode não ser tão viável assim, dependendo da dívida, porque um advogado tem aí também os seus honorários, tem o seu trabalho aí a ser cobrado. Então, às vezes, a dívida não é tão grande assim. De repente, ainda que você ganhasse a causa aí na justiça, o advogado, de repente, sairia mais caro do que a própria dívida cobrada, tá bom? Isso depende muito, cada coisa. Aqui tem um vídeo bem bacana aqui que eu coloquei, que vocês poderiam também assistir aí, beleza? Bem, outra coisa importante dizer que o perfil do profissional da cobrança. Então, essa pessoa, esse profissional da cobrança, o perfil dele tem que ser um perfil de pessoa calma, tá? Cordial, uma pessoa que tem empatia, capacidade de persuasão, empatia, colocar no lugar do outro, capacidade de persuasão, ter capacidade de convencer, levar o cliente a entender que ao pagar a dívida, isso está sendo um benefício para ele mesmo, poder novamente ter crédito, novamente poder comprar, tá? Facilidade em comunicar, em relacionar e negociar também é muito importante para um profissional dessa área. Além de ter que ter habilidade para lidar com o público. Bem, outra coisa também, pessoal, é sobre os direitos básicos, tá? Quando for cobrar alguém, tem que saber que existem direitos, como, por exemplo, direitos do consumidor. Existe, inclusive, aí a Bíblia do Consumidor, que é conhecido como o Código de Defesa do Consumidor. Então, ao cobrar alguém, você tem que ter cuidado para não cobrar de forma desproporcional, sabe, as prestações que a pessoa está ali devendo. Como um exemplo assim, prático. A pessoa devia R$100, eu estou cobrando 1.000. Mas como assim? Há quanto tempo essa pessoa está devendo? Né? E por que esse valor 10 vezes maior? Então, os juros são juros legais ou são juros abusivos? Tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso aí. Outra coisa, não deve expor o seu cliente aí ao ridículo, ao constrangimento ou até mesmo à ameaça. Ou seja, ao cobrar, você não pode simplesmente encurralar o cliente, digamos assim, e na prática, por exemplo, o que seria o ridículo, constrangimento e ameaça? Falar, tá passando o cliente ali, o cliente não pagou, olha pessoal, aí tá aí um mal pagador, tá andando pela rua, cuidado com isso, tá?
ou ameaça, ou você me paga ou eu te dou um tiro, tipo de exemplo, tá? Eu te mato. Então, não é por aí. Outra coisa, é importante você entender isso também, não podendo conter informações negativas referentes a um período superior a 5 anos, tá? Que venha dificultar o novo acesso ao crédito. Ou seja, após 5 anos de restrição ali, de proteção ao crédito ali, o cliente ele volta a ficar limpo na praça. Ah, mas eu achei absurdo isso, que o cliente não me pagou e ficou limpo e tudo bonitinho. Bem, isso foi uma forma, tá, decidida ali em lei e tal, porque é uma forma de punir. É como uma pessoa que comete um crime, ele vai preso, ele não tem uma pena, não tem uma data específica ali que ele vai ficar preso até julgamento e tudo, e depois daquele tempo ele é solto. Quando ele é solto, a pessoa fala, mas cometeu isso, está solto. Fala, não, mas ele pagou pelo crime dele. A mesma coisa é a forma de dizer assim, ele pagou, ele foi penalizado, ele ficou sem o crédito aí por 5 anos, sem direito a um novo crédito, né? Com nome sujo. Então é a forma de dizer isso aí. Outra coisa que, como cobrador, você tem que ter cuidado, cobrou errado, paga-se o dobro, tá? Então, é por isso que eu falo, tem que cobrar de forma devida. Não adianta você chegar e, porque a pessoa enrolou para me pagar, ele devia 1, eu cobro 5. Fala, peraí, se fosse para cobrar aí normalmente, utilizando juros e outras coisas mais praticadas no mercado de forma legal, no máximo você deve 1, você cobraria um exemplo, 2, beleza. Não, mas você está querendo cobrar não é 2, você está querendo cobrar 3, 4, 5, então não pode acontecer isso. Caso aconteça isso, você deverá pagar esse cliente em dobro. Deve acreditar, o feitiço virou contra o feiticeiro. Então isso pode ser muito ruim para você. Até porque existe órgãos de proteção também em defesa aí do consumidor, como é o caso do PROCON. Já viu falar no PROCON? O PROCON é um programa de proteção e defesa do consumidor, tá? Que representa inclusive os direitos dos consumidores aí junto às empresas. E ele faz aquela mediação entre o consumidor e entre também os fornecedores de produtos e serviços. Então, quando se sente prejudicado o consumidor, ele pode procurar os seus direitos no PROCON também, tá? Fazendo suas reclamações ali. E o PROCON, claro, ele vai analisar toda a situação e verificar ali o que poderá ser feito. Na maior parte ali, digamos assim, na maioria das vezes, acaba fazendo uma conciliação ali entre as partes, tá? Então é isso, pessoal. O que nós vimos aqui, o que nós falamos, foi sobre cobrança. Lembrando que começamos em cadastro, análise de crédito, cobrança, tá? E após isso aí, nós teremos uma revisão dessa aula aí e teremos prova, tá bom? E eu aguardo vocês então para a nossa próxima aula. Bem, naturalmente é preciso praticar, tá? Então não pare, pratique aí. A página 68 tem aí uns exercícios para ser feito. Faça aí e pratique para que possa estar afinado no dia de provas. Então é isso. Você é capaz de qualquer coisa que desejar. Para isso é preciso também muita preparação, né? Não desista nunca dos seus sonhos. Tá bom? A gente se vê na próxima aula. Um abraço, muito obrigado, pessoal. Tchau.